Oi, oi, boa noite. A gente vai começar a nossa live com a Natália. Eu vou chamar ela aqui na conversa. Vamos lá. Oi, Ná, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui para dividir tela. Olá, Oi, Natália, tudo bem? boa noite, tudo bem? E você, Boa Tainá? noite, tô bem. E aí, vocês me ouvem e me vê bem? Eu sim, tranquilo. Primeiramente, é um prazer receber você aqui com a gente. Prazer Obrigada meu, eu que agradeço. pela Fico feliz disponibilidade. de poder compartilhar aí essas informações, né? Bom, né? Eu vou pedir desculpa pela minha voz, eu tô doente. Eu e minha filha, a gente tá. Ela ficou doentinha e eu também, né? Acabei ficando, então tô me recuperando aqui na parte respiratória. Mas vai dar pra conduzir, vamos lá. Bora lá, melhoras para vocês. Obrigada. As pessoas estão querendo saber muito sobre isso, que é algo não muito explorado, né, Natália? É Algo verdade. que as pessoas não têm muito conhecimento. Vejo aqui pela empresa, sempre que a gente fala, deu uma travadinha. Natália tá por aí? Deu uma travada. Ai, foi derrubada? Peraí, então. Oi, voltei. Olha, então tava, Não sei o que tava pra mim, aconteceu. tava parecendo que tava travado. Não sei o que aconteceu. Eu tô aqui do lado do roteador até para evitar problema, mas bora lá. É assim mesmo, acontece. Ô, Ná, explica pra gente um pouquinho. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse. E eu vou falar um pouquinho de mim também. Pra quem não conhece, a gente tá com bastante seguidor novo, chegaram por esses dias. Então, pra quem vai ver a live agora, ou pra quem vai assistir ela depois, a intenção é que ela fique gravada e fique na página. Se presente pra gente. Claro. Bom, primeiro eu vou dar boa noite de novo e agradecer esse convite. Estou muito feliz de participar aqui com você. Admiro o seu trabalho, Obrigada. né? É um trabalho de resistência aí, como todo mundo que busca aumentar cada vez mais, né, uma assistência humanizada no Brasil. Bom, eu não sou advogada, né? A maioria das pessoas que atuam nessa área mas eu fui picada por esse bichinho durante a minha gestação, né? Eu fiquei grávida da Luísa, né, que agora tá com 1 ano e 9 meses, e apesar de ser engenheira ambiental, tenho mestrado, doutorado na área, eu me envolvi demais com isso, né? Então eu participava de uma série de rodas, com doula, com enfermeira aqui em Sorocaba, né, onde eu moro, Na e sua gestação, na você minha gestação, decidiu, tá? sim, de início já, e, e via como era diferente o acesso à informação, a preparação para o parto das mulheres que teriam no plantão, as que teriam o bebê no SUS ou as que teriam o bebê com uma equipe particular, né? E muitas gostariam de ter uma assistência mais individualizada, mas não imaginavam que havia a possibilidade de contratar uma equipe particular e ter o reembolso, ou seja, gastar zero e ter um apoio maior no momento mais importante da vida, né? Não tem nem o que dizer.
E eu fiquei muito comovida, muito mexida mesmo com isso. Me revoltou as pessoas não saberem, até hoje, né? Muita gente que tá conversando comigo, às vezes vem me procurar no finzinho da gestação, então o bebê já nasceu, fala: Meu Deus, eu nem imaginava que dava pra fazer isso. E aí, a chance de conseguir o reembolso depois que o bebê já nasceu é muito pequena, né? É muito difícil mesmo. Entendi. Então eu fiquei muito mexida com isso, fiz uma série de cursos, né, mentoria, tenho estudado muito desde então. Na minha própria gestação, eu consegui reembolso integral da equipe inteira de parto. Então, desde sessões de fisioterapia pélvica até consultas e acompanhamento de parto com enfermeira obstetra, o acompanhamento de parto com a obstetra, mesmo tendo virado uma cesárea de emergência. Hum, Eu tive também o hum, reembolso do obstetra auxiliar, anestesista e pediatra, da equipe inteira. Então é inteira. possível. Então Sim, você é prova viva de que uma pessoa leiga que na gestação foi procurar informação sobre conseguir o reembolso total da sua gestação, do seu parto, da tudo, assistência que você desejou para você. exatamente. Então é possível. Então, tudo que eu vou traçando como estratégia para as gestantes que eu acompanho, e elas ficam revoltadas. Meu Deus, olha o que o plano me disse, eu sei exatamente como é. Então, eu lembro que eu cheguei a falar, né, com amigas minhas que a sensação que eu tinha é que eu estava falando que eu tinha ligado num posto de gasolina, porque você liga lá, taxa de parto, ninguém, como se não se tratasse de um serviço de saúde, sabe? Ah, E enfermeira obstetra? Obstetra ou enfermeira? a gente está enfrentando uma realidade aqui que é as pessoas negarem esse tipo de. A pessoa liga lá no plano para saber, olha, a equipe tal falou para mim que eu tenho reembolso, né? Ela vai até esse plano de saúde. E esse plano de saúde imediatamente vem com a negativa. Não, Exatamente. esse tipo de serviço não existe. Esse reembolso não existe. Isso já mina a vontade da gestante ali mesmo de continuar, muitas vezes. Uhum. Mas vale a pena insistir, né? A gente sabe que é um valor considerável a equipe toda, né? Particular. Então isso faz muita diferença ali no futuro da criança, enfim, a gente sabe que tem muita despesa com o bebê, também depois que ele nasce, né? Então faz muita diferença sim. Mas aí já fica a deixa para dizer justamente que plano que oferece reembolso. Porque se a gestante ligar lá e perguntar se tem direito a reembolso, é isso que o plano vai dizer. Ah, não. Ainda aquelas que têm reembolso contratual no plano, do plano, pode até ser que o atendente diga, ah, uma parte sim, mas integral não, contrato, né? Mas, na Hum, verdade, todos os planos de saúde são obrigados a oferecer o reembolso integral de particular, caso eles não atendam a resolução 566 da ANS. O que ela diz? Ela fala sobre prazos de atendimento e não só de consultas, de sessão de informação. Então, por exemplo, se eu ligo no plano solicitando informação de enfermeira credenciada, o plano tem até 5 dias úteis para responder. Se ele 5 não dias. responder 5 dias úteis. Se ele Tá? não responder nesse período, ele está falhando. Aí já cabe o que está previsto nessa resolução que eu mencionei, a Que 566. interessante. Então, você está falando para gente que não só é um desejo de ter uma equipe diferente, mas assim, prazos. A gente tem que trabalhar com muito prazo. Sim, exatamente. Mas é assim, é importante dizer, por exemplo, uma pessoa quer marcar uma consulta com um cardiologista. E o cardiologista que ela quer não consegue atender no prazo estabelecido. Isso não significa que o plano tem que dar um reembolso integral. Ele tem que cumprir esse prazo para algum cardiologista credenciado. Então, aí tem algumas regras, né? Então vamos voltar para o cenário de parto, É, né? Então, no caso de enfermeiro obstetra, já é um exemplo que tem acontecido aí em Bauru, né? Nas uhum, assistências que a gente já está fazendo. sim. O plano falou que tem uma enfermeira. Tá. Na maioria dos casos, não tem enfermeira credenciada, na maioria das cidades.
Quando tem, às vezes é uma, duas, não dá conta da demanda do local. Então, o plano pode até ter passado essa informação. Então, vamos pensar. Primeira possibilidade de erro, não atender os 5 dias úteis para passar a informação de quem é a profissional credenciada. Ok. Tá, então se passou esse prazo de 5 dias, você já ganha o direito de procurar uma enfermeira que você deseja. Já, mas não dá para sair contratando e pedir reembolso. Aí vai ter alguns passos que eu vou explicar mais adiante. A segunda possibilidade de erro, o plano não atender o prazo da consulta em si. Então, por exemplo, para o caso de enfermeira obstetra e de fisioterapeuta pélvica, são 10 dias úteis. A partir do dia que você ligou pedindo quem era credenciada, não a partir do dia que você está pedindo a consulta. Tá. Então, vamos supor que no dia 1º eu pedi quem é a enfermeira credenciada ao meu plano. Ele tem 5 dias úteis a partir dessa data para falar quem é e até 10 dias úteis para. Então, se ele não atender algum desses 2 prazos, já surge o direito de reembolso integral. Muitas vezes os planos, dificilmente, mesmo que eles estejam errados, você vai ligar lá e falar que tem o direito de reembolso, eles vão falar, é verdade. Infelizmente, não. Aí nós temos alguns caminhos para seguir, né? Então tem a possibilidade de registrar sempre com protocolo, né? Reclamação no saque, na ouvidoria do próprio plano e, por fim, a ANS. Porque a ANS, ela regula, né, o serviço desses planos de saúde, a agência reguladora. Então, os planos podem sofrer sanções, né? Pode receber multa, pode, dependendo do número de reclamações, ele pode ser impedido de vender novos planos para outros beneficiários. Então, existe penalidade. No entanto, ainda assim, é muito comum haver uma briga de argumentação. Mesmo que você sabe que está errado, eles vão argumentando. É um trabalho exaustivo, né? Não posso mentir. Muita réplica vai e volta, né? De respostas. E pode acontecer, mesmo você estando certo do plano, não oferecer o reembolso integral. Não é o que acontece na maioria das vezes, tá? Principalmente com enfermeira obstetra, a gente tem uma taxa de sucesso bem legal. É claro que depende muito do empenho da beneficiária, da gestante, né? Porque é ela que tem que fazer os contatos com o plano. Então, atendendo todos esses prazos, as chances são grandes de conseguir esse reembolso. Entendi. Mas como eu tinha te falado, por exemplo, o plano não cumpriu esse prazo que eu falei. Não dá simplesmente, então eu tenho direito de reembolso integral. Vou lá, vou contratar a Tainá e mando a nota fiscal para o plano reembolsar. Não. O que a gente orienta sempre é pedir uma carta de autorização do plano. Então, plano, você não me atendeu como deveria. A ANS diz isso, isso e isso, né? Aí tem toda uma justificativa. Então, eu quero que você me autorize a contratar um profissional particular com reembolso integral. Então, isso vai trazer mais segurança para a gestante. Para você conseguir o reembolso integral daquele Exato. procedimento. Exatamente. Interessante, porque o que não se sabe, o que eu muito disponibilizo para gestantes é o recibo da consulta que a gente faz. E ela consegue a guia com o médico, solicitando esse encontro, né, com a gestante, esse segmento com a gestante. Ela chega até mim, olha, meu médico solicitou, eu estou procurando vocês para me acompanhar. E eu forneço o recibo dessa consulta. Normalmente, esse reembolso funciona dessa forma. É uma das formas mesmo? Ou você acha que a mais garantida seria nesse... Essa possibilidade que você mencionou, ela funciona para reembolso contratual, ou seja, aquele reembolso que só alguns planos, algumas modalidades de plano têm, que é também conhecido como livre escolha. Então, eu tenho plano, mas eu gostaria de contratar um profissional particular. Então, o plano reembolsa uma parte
desse valor, né? Mesmo Então, tendo no. Mesmo, mesmo é não igual, tendo, mesmo tendo no plano, você escolheu mesmo uma tendo. profissional diferente, eu vou reembolsar por isso. Isso, mas geralmente isso é uma parcela só. Olha isso aqui, Depende ó. da Vem aqui. participação especial. É a participação. Cadê a boneca que você comprou? Tá lá na sala, vai lá. Não tá! Ó, a mamãe tá ocupada agora. Não, a mamãe tá na live lá. Tá sim. Tá, vamos lá ver. Ô, Ná, dá um momentinho pra mim que eu vou atendê-la ali rapidinho, eu já volto. Dois Pode deixar. minutinhos. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, fica à vontade. Vou esperar a Tainá para não perder aí o fio da meada. A Maíra está perguntando se os convênios empresariais também se incluem nisso. Sim, sim. Inclusive, algumas pessoas têm medo, né, de sofrer algum tipo de represália da empresa. A empresa não tem que se envolver nisso, né? A questão é entre beneficiário e plano de saúde. Então, funciona da mesma forma. O meu plano, inclusive, quando eu estava grávida e consegui reembolso, era empresarial, tá? E também funciona da mesma forma para planos que têm coparticipação. O que vai acontecer é haver um desconto no final em função dessa coparticipação. Então, pensa comigo. Se quando você vai num médico credenciado do plano, quem tem coparticipação paga uma parte desse serviço, para o caso da contratação do particular também, senão seria injusto, né? Tô respondendo pergunta aqui enquanto isso, Tainá. Legal. Agora, eu falei para a Maíra que com os convênios empresariais funcionam da mesma forma, inclusive foi o meu caso. Uhum. E a Ana Carol tá perguntando se os planos têm fornecido essa carta de autorização que eu comentei. Sim, sim. O, essa carta de autorização, Ná, seria a carta do médico que está acompanhando esse pré-natal? Não, Não. Ou é uma essa carta que carta, você citou lá atrás, tipo, me autorizando? é uma carta do Ah, plano mesmo. tá. Com relação à carta do médico, na verdade é o encaminhamento, né? É um Então, encaminhamento. assim, tudo que está no rol da ANS, e vocês conseguem consultar lá. Eu, inclusive, no meu Instagram tem alguns caminhos explicando como é que consulta. Se alguém pedir, pode me mandar uma mensagem que eu ajudo. Tudo que tiver lá no rol da ANS, o plano tem que atender, né? E no caso da enfermeira obstetra, existe uma DUT, que chama, que é uma diretriz de utilização, ou seja, o plano é obrigado a fornecer. A beneficiária, a gestante, tem o direito a 6 consultas de pré-natal, o acompanhamento do parto e 2 consultas de pós-parto. Mas essa DUT especifica o quê? Que tem que haver encaminhamento médico, ou seja, o obstetra precisa solicitar isso para a gestante, né? Então, essa que é a carta do médico que você mencionou, né? O que ela está falando da carta de autorização é a do plano falando, ok, realmente você pode contratar um particular que nós estamos falhando. É um pouco estranho pensar Entendi. nisso, mas sim. Lembrando que a gente precisa fazer pedidos separados para cada profissional da equipe. E é Legal. muito importante anotar protocolo, anotar o que foi tratado em cada conversa, né? Porque o protocolo é a sua prova de que você fez o contato, que você deu ao plano a oportunidade de te atender, né? Por isso que não dá para começar o processo depois que o bebê nasceu. Pode até ser que ele não tenha enfermeira credenciada, mas você não pediu para ele. Ele vai te falar: você não me pediu, como é que eu ia te ajudar? Então tem que ser ainda durante a gestação. E aí, qual a idade gestacional, a melhor idade gestacional para chegar pedindo algo, essas solicitações assim? Engravidei. Quando que eu devo procurar esse tipo de ajuda para o reembolso? Quanto antes, melhor. Vamos pensar no cenário ideal. Seria segundo trimestre da gestação,
Pode ser antes mesmo, né? Idealmente, antes de contratar a equipe, porque aí você vai ter essa carta de autorização e depois contrata a equipe, né? E lembrando que tem um outro ponto, é reembolso. O plano não vai te pagar antes de você ter pago o profissional. Então, esse reembolso vai acontecer, pode acontecer aos poucos. O plano pode dar uma carta, por exemplo, autorizando duas consultas e depois você vai pedir outra, quero que renove, aí você pede outra, etc. Então pode acabar o reembolso ainda depois do parto, né? Então é realizado a assistência, a beneficiária paga para profissional que vai emitir a nota fiscal, mandar para o plano e depois ele reembolsa. Inclusive, alguns planos, a maioria agora, também está pedindo entre os documentos para liberar esse reembolso, comprovante de desembolso, né? Então, me prove que você realmente pagou esse profissional, porque existem fraudes também, né? Existem pessoas mal intencionadas que acabam aí atrapalhando a vida de quem tá andando com Faz tudo tudo direito. certinho, né? Então, o plano ele pede realmente o comprovante de pagamento, né? Nessa consulta, além do recibo e de todas as notas que a gente já emite para essa gestante. Sim. Ô, Natália, e profissionais que são reembolsáveis? Então, qualquer um que a gestante queira usar dentro da gestação, ela vai conseguir reembolso? Como funciona? Ela precisa ter um encaminhamento médico, né, do obstetra. Tá. O que acontece também é que alguns médicos, às vezes do mesmo plano, às vezes a gestante está com o obstetra do plano e o plano e o obstetra não quer dar um encaminhamento, por exemplo, para a enfermeira. Isso Bom, acontece aqui com primeira, a gente. O que ela deve fazer nesses casos? em primeiro caso, fugir, né? Porque se o obstetra não quer que a gestante tenha a assistência de uma enfermeira, aí tem alguma coisa errada, né? Ou não é. E engraçado que aqui às vezes tem um profissional que ele não quer dar a carta para não se comprometer com o plano. Exato, mas comprometer o quê, né? De dar uma boa assistência? A gente sabe que. Eu até fiz algumas publicações no Instagram, vocês podem ver os posts. 98% dos partos acompanhados por enfermeiras, né, com assistência feita por enfermeira, são normais. Não são cesarianas, 98%. Aí você pensa, mas deve ser aqueles domiciliares, os mais tranquilos. Não. Mesmo É. em questão de partos hospitalares, 98% dos partos assistidos por enfermeiras obstetras são normais. E isso são dados do Sinasc, tá lá no Instagram do ano passado, tá bom? Então, por que É, um obstetra não ia querer esse auxílio? esse auxílio, né? Que nós aqui na Mari, nós não temos um médico vinculado. A gente trabalha com médicos, né? Determinado médico que a paciente escolha. E isso a gente viu ao longo dos anos que aumenta a nossa taxa de parto normal. Então, hoje aqui na Mari, a gente tem 92% de taxa de parto normal. Diferente das assistências, né, por aí, que as taxas são menores. E aí, quando a gente olha para o particular em si, essa taxa é invertida, né? É 90 e pouco por cento de cesárea. Cesáreas Exatamente. eletivas. Sim, inclusive, né, a própria Organização Mundial da Saúde, ela mesma prevê que aproximadamente 15% dos partos acabam sendo cesáreas justamente por alguma intercorrência, é aquela famosa, né, cesárea salva-vidas, né? Então, até 15% é algo esperado. Agora, passou disso de cesariana, que é o que a gente vê. Inclusive, eu recomendo fortemente as gestantes que estão em dúvida sobre contratar a equipe, que consultem, tanto que peçam ao médico as suas taxas de parto, que se ele negar já é um grande indício. Se você pode, se ele for credenciado a um plano de saúde, você pode pedir isso para o plano de saúde. Lembrando que a taxa que o plano der, e ele é obrigado a dar, refere-se aos partos que ele fez vinculado àquele plano, né? E outra informação importante é para quem está querendo parir no plantão, olhar os dados por hospital. Dá para consultar isso no site da ANS. Tá? Eu explico o caminho certinho no Instagram, mas se alguém quiser
não estiver conseguindo, pode mandar mensagem que eu ajudo. Acho que é muito importante que a gente divulgue cada vez mais essas informações, porque o que a gente está falando aqui, né, não é para vender serviço. Não. É justamente porque o cenário é muito crítico, né? Então, olha para a sua equipe, olha lá para o médico que você está querendo confiar o seu parto e toma a Exato. decisão consciente, né? Pelo menos sabendo o que vai encarar. Na verdade, a gente está aqui não querendo vender serviço, mas querendo auxiliar muitas gestantes que desistem no meio do caminho dessa assistência que ela tanto sonha. Sim, Muitas vezes pelo valor, porque não é uma assistência barata, né? Se a gente for ver hoje, parir no Brasil é muito difícil. sim. E aí ela tem que caminhar um caminho de pedras, o qual ela encontra, às vezes, a equipe que ela idealizou, mas ela não... Da onde vai surgir a oportunidade dela parir ali, né? E o reembolso vem de qualidade que você deseja. Exatamente. É. E aí, respondendo finalmente, após esse grande contexto, o que a gente pode conseguir de reembolso? As consultas e o acompanhamento de parto com a enfermeira, que é o que a gente está dizendo aqui. Fisioterapia pélvica, que também precisa de encaminhamento médico. Mas o que acontece? Tem fisioterapeuta credenciado no plano? Geralmente tem muitas. Mas tem muitos fisioterapeutas que dão uma aula de pilates para a gestante, né? Não é uma preparação efetiva para o parto, né? Não é um acompanhamento esperado para favorecer um parto normal. Então, existem encaminhamentos específicos do médico que podem ajudar, e a taxa de sucesso aí é bem alta, porque a maioria dos fisioterapeutas que realmente trabalham com preparação para o parto precisam de equipamentos e de técnicas, né, de horas de curso que a maioria não tem. E isso acaba ficando caro para o plano pagar. Então ele acaba não credenciando, né? Exato. Então é possível as sessões de fisioterapia pélvica e aí quanto a isso não tem na ANS nenhuma limitação de número de sessões. Isso fica a Olha, critério do obstetra, né, do médico que está cuidando da gestante. O perfeito. que também é possível o acompanhamento de parto com o obstetra e aí as consultas não. Por quê? Alguns casos específicos até daria, mas na maioria dos casos não. Por quê? Hum, Não existe nenhuma regulamentação que diga que o parto tem que acontecer com o mesmo obstetra do pré-natal. Então, caso a gestante opte por um obstetra particular, ela vai pagar as consultas, porque o plano oferece outros obstetras, né? Mas aí o acompanhamento de parto a gente faz todo esse caminho, provando que entendi. que o plano não está oferecendo um obstetra E, que faz Natália, parto mesmo normal. a gente entrando nesse contexto, que vamos pensar, eu quero um profissional porque eu quero parir. A gente está falando de mulheres, deixa eu até falar melhor aqui. A gente está falando de mulheres que querem o parto normal. E aí o plano, talvez ele me indique um profissional que não seja tão apto assim. Mesmo assim, eu vou ter que seguir com esse profissional. Para o pré-natal, É, sim, porque dizer que o plano não oferece um obstetra que esteja apto a realizar parto pré, normal, ou pelo menos vá, né, o máximo possível com a gestante, não quer dizer que ele faça uma má assistência de pré-natal. no pré, Exato. Então a gente não tem como provar que a assistência está ruim, né? Então, por isso, a possibilidade maior aí é para acompanhamento de parto. Mas perfeito. teve um caso de uma gestante que eu estou auxiliando que na cidade dela, que é uma cidade pequena, não tem obstetra credenciado ao plano. Aí, nesse caso, a gente busca o reembolso, porque o plano, ele precisa ter credenciado ou na cidade, ou pelo menos nas cidades limítrofes, nas cidades que fazem fronteira com a sua cidade. Então, se o plano não oferece nenhum profissional, aí vale a pena brigar, porque ó, você não está me atendendo, né? Ele vai mandar a gestante para andar 200 quilômetros para fazer pré-natal. Entendi. Por isso que a gente tem uma facilidade maior quando o plano não tem hospital, não tem tanta assistência aqui por perto. Tô entendendo. Exatamente. Natália, tem mais uma E aí, pergunta, pode falar. desculpa, só Não, para concluir.
é possível também. Pediatra e anestesista. Por quê? Por causa de condutas ultrapassadas, por exemplo, de pediatra, né, para fazer é, alguns tratos com o bebê que já não são mais Como que eu indicados. vou comprovar isso? Tipo, Olha, tem algumas possibilidades. Porque além dessa, para pediatra e para anestesista é semelhante, tá? Mas você pode provocar o hospital que você está pretendendo ter o parto sobre essas condutas, né? Então, de que forma é a recepção do bebê, é feita golden hour, é feita aspiração, entende? Pele a pele, uma série e aí, de e esse reembolso vai ser solicitado após o nascimento. Antes, antes também, tudo antes. No caso de anestesista, o que acontece às vezes também é ainda pior. Tem anestesistas que solicitam pagamento, por exemplo, a gestante, ela está com uma equipe particular, mas se ela pensa assim, né, se eu precisar de analgesia, eu pego o do plantão, né? Um dos problemas, nem todo hospital tem anestesista de plantão. Muitas vezes eles ficam a chamado, principalmente em cidades pequenas. Mas isso não é legal, né? Então, se ele ficar chamado, se a gestante começar a conseguir comprovar isso, já é uma comprovação da falha. E outra, alguns anestesistas, quando a gestante está com equipe particular no parto, também quer cobrar um valor adicional por conta da gestante estar com equipe particular. E isso também é indevido. Então, se houver comprovação de que ele está fazendo isso e o hospital também tá ciente, né? A gestante pode ligar lá e perguntar. Isso também é uma irregularidade. Então, aí se a gente comprova, dá para conseguir reembolso. eu vi que você falou um pouquinho, a gente falou um pouquinho das consultas, do reembolso das consultas, né? E como que é feita a parte do reembolso do parto? Ela pode pedir reembolso do parto em si, da assistência ao parto, Hospitalar, sim, com a hospitalar. enfermeira. E aí, de quais profissionais ela pode pedir o reembolso da assistência? Seria só do médico? Seria da enfermeira também? Pode pedir da enfermeira, da obstetra. Nos estados em que há legislação prevendo o acompanhamento de fisioterapeuta pélvica também no parto, é possível. Em São Paulo nós não temos, mas tem alguns estados que têm. Então, se houver previsão, porque na ANS não tem essa prerrogativa, se houver uma legislação no estado que preveja o acompanhamento de fisioterapeuta pélvico, por exemplo, tem alguns estados que falam assim, maternidades em que haja um certo número de partos, que haja fisioterapeuta pélvica. Aí, se o plano não atende, aí você pode cobrar, pedir uma particular e pedir reembolso, né? Mas, no geral, obstetra, enfermeira, pediatra, anestesista. Perfeito. Será que tem uma galerinha que entrou agora? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de saber mais alguma coisa com a Natália? Acho que é legal falar também dos prazos, né? Por exemplo, as taxas de parto, né? Que todo mundo sabe que tem direito, mas tem dificuldade com os planos. Eles têm 15 dias corridos para fornecer a informação. Se eles não derem, experimenta reclamar na ANS que aparece rapidinho. 15 dias darem um retorno dessa solicitação. Com as taxas de parto dos profissionais credenciados. Então você pode pedir, por exemplo, de alguns médicos que atendem na cidade, ou passa aí alguma lista. Na minha época eu pedi de todos, por exemplo, né? Aí se o plano negar, você pode falar alguns nomes, né? Que dos obstetras, se você mora numa grande cidade, por exemplo, São Paulo, pega alguns obstetras que estão aí num raio mais próximo de você e pede essas taxas. O plano tem que te dar as taxas de parto normal e de cesariana. Mas já é motivo para a gente estar entrando com pedido
Não entendi. Passou os 15 dias, ele não te disponibilizou nem essa taxa. Aí você reclama na ANS. Legal. Sim. Para obstetra, o caminho é um pouco mais trabalhoso, um pouquinho mais longo do que com enfermeira e físio, tá? Porque é mais caro também, né? Então o plano resiste mais ainda. Um pouco mais. Sim. Mais alguma coisa que você acha? Deixa eu ver aqui. Tá falando, gente, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aqui. Já mandaram algumas perguntas. Quem deseja aí ter uma assistência pelo plano de saúde particular, seja com a gente, com qualquer outra equipe perto de você, seria interessante vocês estarem sabendo. Se tiver dúvida, estou com um pedido de reembolso e não estou sabendo resolver, a Natália está aqui para isso. Aproveitem, daqui a pouquinho vai acabar, né, Natália? Sim. Eu acho que vale a pena reforçar essa oportunidade de buscar informação mesmo das gestantes, porque às vezes parece tudo tão nebuloso, né? Como que eu vou saber quantos partos normais e cesárea meu obstetra tem, né? E tem muita informação, né? Que os planos devem dar e no site da ANS também. Então tem o programa Parto Adequado, tem informações até 2022 com taxas de parto normal e cesárea dos hospitais, taxa geral do próprio plano. Tem até o número a porcentagem de cesarianas que aconteceram antes do início do trabalho de parto. Então, é muita informação interessante que tem ali. Vale a pena consultar. A Natália Maíra está perguntando: o reembolso é integral ou parcial dessa? Esses que a gente estava explicando agora, que são baseados na comprovação de falhas na prestação de serviço do plano de saúde, são integrais. Então, comprovou que o plano falhou, você tem direito ao reembolso integral das despesas. Mas é como eu disse, não é o plano perdeu o prazo, eu vou lá, vou contratar o particular e mandar a nota fiscal para reembolso. Não. Então, existe aí todo um procedimento, o pedido para emissão dessa carta, que eu também falei, né? Então, é importante diferenciar. Existe o plano, o reembolso administrativo e o contratual. O contratual é o parcial, que só alguns planos têm. E dependendo do plano, é uma porcentagem, tem uma fórmula sempre. Esse contratual é a minha experiência aqui na Mari. E varia muito de plano e dentro de um plano Isso, existem várias categorias de reembolso. exato. Então tem paciente minha que já conseguiu o reembolso integral do atendimento e outras conseguem 40%, 30%, 20%. Sim. Sim, tem consulta, vamos por aí, R$ 400 uma consulta. Tem plano que reembolsa 350, tem plano que reembolsa R$ 50. Então, esse é o contratual, isso vai estar lá nas cláusulas do seu contrato. A maioria das pessoas não tem acesso ao seu contrato, vale a pena dar uma olhada, né? E o integral, ele é o reembolso administrativo. Todos os planos de saúde que tem ali na sua carteirinha um número da ANS, eles têm que se submeter a essas resoluções normativas da ANS e precisam, eles estão sujeitos a terem que te pagar o reembolso integral. Então, são dois reembolsos diferentes. Esse que eu ajudo as gestantes a conseguirem é o integral, o administrativo. Que seria o cenário ideal, né? A gente conseguir Sim. aí esse reembolso integral. E fica aqui a dica de que é possível ter esse reembolso, é possível você ir atrás de uma assistência de qualidade quando você deseja ter esse parto normal, né? Que é o que a gente está nadando contra uma maré de assistência. E quando a gente fala de plano de saúde, a gente nada um pouco ainda mais contra o parto normal. Então, quem deseja, é muito importante estar informado. A gente está aqui para isso, para tentar ser essa válvula de informação. Sim. Vale a pena, vamos atrás, quem sabe um dia a assistência dos planos melhora, né? O número de reclamações com os planos de saúde tem aumentado cada vez mais. Alguma coisa tem que ir mudando, mesmo que seja aos poucos, né? Sim.
Gente, para quem precisar, então, a Natália vai estar aí como nossa parceira. Quem contratar a Mari já vai ter assistência da Natália para estar dando suporte agora, a partir de agora, né? Para Sim, com prazer. suporte com reembolso, mas quem quiser contratar ela por fora é muito válido e de bom tom para quem quer ter uma assistência aí tão desejada. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Acho que dá pra gente Eu agradeço. não teve. Eu agradeço. Fiquei muito feliz de participar. Melhoras e, Obrigada. Nossa, e bora conseguir reembolso. hoje de manhã acordei sem voz. Eu falei, meu Deus, mas é ao longo do dia, hoje estou conseguindo falar um pouquinho. Lady Murphy, né? Obrigada pela participação, meninas. A Maíra participou bastante, a Ana Carolina também perguntou aí. As meninas entraram, fico feliz. Isso aqui vai ficar gravado e vai ficar Legal. na página da Mari. Tô super à disposição, pessoal. Um beijo e boa noite para todo Um mundo. beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.